Está começando agora mais um episódio do UniLibrasCast para você que também quer aprender, se desenvolver, avançar na Libras e continuar se aprofundando cada vez mais nessa língua fantástica e apaixonante, nesse universo incrível que é a Libras. Eu sou o Madison Barreto, sou cofundador da Universidade da Libras, juntamente com a minha esposa Raquel, e hoje a gente continua a nossa série de perguntas e respostas, mas hoje é um dia muito especial, porque você vai descobrir como que você também pode se aprofundar cada vez mais na Libras usando algo que é muito simples, mas extremamente poderoso e que algumas pessoas já perceberam isso. E de tão poderoso e tão impactante que isso é, algumas dessas pessoas já nos enviaram perguntas sobre esse tema e é isso que eu vou responder aqui hoje. A pergunta dessas pessoas, que talvez seja aquela pergunta que você também tem sobre esse tema, porque você também está antenado aí nas mudanças e inovações que tem surgindo cada vez mais na área da Libras e você quer se desenvolver e se aprofundar cada vez mais na Libras. Agora, se você ainda não enviou sua pergunta, aproveita, me manda aqui a sua pergunta, porque quem sabe a sua pergunta seja aí uma das que eu vou responder nos próximos episódios do UniLibrasCast. Então, bora lá! Uma pergunta aqui relacionada a como vocês se relacionam e como vocês descobriram a escrita de sinais. A Verônica pergunta: fala um pouco mais sobre a história de vocês com a escrita de sinais, a história sua e da Raquel. O que vocês sentiram de diferença na sua sinalização após aprender a escrita de sinais? Quando a gente fala de escrita de sinais, eu sei que tem algumas pessoas que param e ficam imaginando assim, né? Que é escrever lá em português, amanhã eu ir casa você, né? Por exemplo. Que tem gente que vai lá e escreve assim em maiúsculas, né? E isso aí não é escrita dos sinais. Talvez te disseram que é, mas não é não, viu? Isso aí é escrita em português. Mas você percebeu também que não é português como a gente usa, né? Isso aí é uma forma que as pessoas convencionaram chamar de glosas, em que você pega os sinais da Libras e você escreve em português, em papel, embora tenha alguns que dizem que é escrito da Libras, né? Mas não é não. Como é que você faz aquela frase. Mas isso aí também não são glosas, porque as glosas envolvem outros aspectos linguísticos. Então, enfim, ensina um negócio meio remendado dizendo que é assim que se escreve a Libras, mas não é. Quando eu estava no meu segundo cursinho de Libras, lá tinha uma apostila que ensinava a Libras dessa forma assim, meio engessada, com frasezinhas de exemplo ali, uma mistura de glosas com essa forma mais simplificada, assim, de anotações, dizendo que era Libras. E o que aconteceu foi que quando eu comecei a namorar a Raquel, aliás, antes ainda de começar a namorar a Raquel, foi com... eu encontrava os surdos numa praça, e aí teve vezes lá que eu fui escrever assim no papel, né? Mas também num período em que eu comecei a namorar a Raquel, eu lembro que aconteceu isso, de eu tentar escrever assim no papel, com letras maiúsculas e tal, achando que aquilo ali era escrita da Libras. E adivinha? A Raquel não percebeu, a Raquel não entendeu o significado disso. A Raquel é minha esposa, como eu falei, ela é surda. E nessa época a gente estava no comecinho do namoro ainda, né? E aí um tempo depois, a gente descobriu, eu descobri, na verdade, que existia uma outra forma, muito mais simples, prática e inteligente, de você fazer anotações diretamente em Libras, sem depender de palavras no português. E isso é ótimo, porque, tipo assim, é muito mais rápido, muito mais simples, muito mais prático. Então, isso faz com que você consiga se aprofundar na Libras com uma velocidade incrível. Mas na época a gente não sabia disso, né? E o primeiro contato que eu tive foi através do dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da Libras, que é chamado de Date Libras, ou Dicionário Capovilla, e lá tem alguns sinais escritos assim também. Durante todo o dicionário tem esses sinais escritos na Libras, usando essa forma de escrita. Daqui a pouquinho eu já vou te mostrar como é que funciona. E aí eu vi aquilo e falei, nossa, isso aqui vai facilitar demais, não vou depender dos desenhos, das anotações ali, como é que faz aqueles desenhos do bonequinho assim, que esse bonequinho não dá para entender quase nada. Por melhor boa vontade que quem desenhou tenha, mesmo sendo um desenhista surdo, não dá para você entender com profundidade todos os sinais que estão ali, né? E aí eu acabei começando a aprender isso na faculdade de Letras Libras, da UFSC,
Mas durante o processo de aprendizado lá, eu queria mais, eu queria me aprofundar mais. Eu acabei criando um grupo de estudo com alguns colegas surdos e ouvintes lá do curso, e depois a Raquel começou a fazer parte desse grupo lá também. Depois a gente se casou, eu e Raquel, e aí nesse processo eu queria me aprofundar mais, tentei fazer um estágio na UFSC também, mandei a proposta em português, em Libras sinalizada e em Libras escrita, mas acabei não tendo retorno disso, e então eu resolvi buscar mais, porque eu queria muito. Imagina, eu casado com a surda, eu queria ter a liberdade de escrever um bilhete, alguma coisa assim. E então, por causa disso, eu acabei me aprofundando mais na escrita de sinais, né? Pesquisando no mundo todo o que era falado, no Brasil, o que já existia disso. Encontrei muitas coisas disso no Brasil, né? Na minha última pesquisa sobre isso, eu encontrei mais de 111 publicações brasileiras só sobre a escrita de sinais. Mas que tipo de publicação? Tese de doutorado, dissertação de mestrado, artigo científico, percebe? Então, é algo que acabou ficando muito dentro das faculdades, dentro das bibliotecas das universidades, mas lá não está passo a passo, lá não está aplicável para o nosso dia a dia. E nesse processo de pesquisar e buscar entender, a gente foi se aprofundando tanto, eu, né, fui me aprofundando tanto, que foi tão apaixonante, né, escrever a Libras na escrita de sinais é muito apaixonante. Eu comecei a ensinar para a Raquel, trazendo mais profundidade. Ela já sabia ler, já sabia escrever em Libras, mas o que eu estava descobrindo era completamente novo para a gente. É uma profundidade muito maior, a gente tinha pesquisado a nível internacional. E aí, nesse processo, à medida em que eu fui compartilhando isso com a Raquel, aconteceu algo muito curioso. A Raquel, eu lembro direitinho, a gente estava em pé, assim, na cozinha de casa, perto da geladeira, e aí a Raquel foi, assim, toda com os olhos arregalados, assim. Sabe? Nossa, você está sinalizando de forma muito mais clara, muito mais aprofundada. E eu comecei a observar que ela também tinha mudado a forma dela de sinalizar, com muito mais profundidade. Nessa época, a gente não sabia como, mas a gente sabia que era por causa da escrita de sinais que a gente estava se aprofundando. Tinha alguma coisa na escrita que fazia isso, mas na época a gente não sabia exatamente o que era. A gente foi descobrindo com o tempo e com aprofundar das nossas pesquisas. Mas a gente não queria ficar com aquilo ali só para a gente. A gente queria poder levar para mais pessoas, senão a gente estaria sendo egoísta. E foi assim que surgiu o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, que essa daqui é a segunda edição, revista atualizada, do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, de autoria minha e da minha esposa Raquel. Aqui está a foto da Raquel aqui, para quem não conhece ela ainda. E aí, aqui no livro, a gente trouxe esse aprendizado da escrita da língua de sinais totalmente focado na Libras. Por quê? Porque se você mora no Brasil e você quer aprender a se comunicar com surdos do Brasil, a melhor forma que tem é você fazer tudo que você for aprender focado na Libras. Então, a melhor forma de você aprender a própria dinâmica da escrita de sinais em si é focado isso na Libras, porque isso vai ser um ganha-ganha, né? Você vai se aprofundar ainda mais na Libras. Eu tinha falado que ia mostrar alguns exemplos. Aqui, por exemplo, tem alguns exemplos aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui está mostrando a lógica, né? Aqui é a mão, assim, dessa forma. E está mostrando que a palma da mão você escreve branco e as costas da mão você escreve preto. Tem até uma foto da Raquel aqui antes mostrando exatamente isso. Olha, olha que interessante. Tá vendo? Quando você está vendo as costas da mão, assim, igual eu estou vendo as costas da minha mão aqui, o dorso da mão é preto. Se eu estiver vendo a palma da mão, igual a Raquel está vendo aqui assim, ó, é branco, né? Você olhando para a palma da sua mão. E se a mão estiver de lado, igual está aqui assim, ó, é metade preto, metade branco. Percebe? É muito simples. Muito, muito, muito simples mesmo. E aí aqui já tem alguns sinais de exemplo. Tem esse sinal aqui, sinal de tempo no futebol, sinal de casa, sinal de orar, rezar. Vou fazer eles aqui para você ver como é que funciona. Tá vendo? São as duas mãos, uma está em cima, eu vou ver o dorso da mão dela em cima, a palma da mão está para baixo, e a outra mão está de lado, que é esse sinal aqui, ó. Tá vendo? Estou vendo o dorso da mão aqui em cima, a palma da mão está aqui embaixo, essa daqui eu estou vendo o dorso da mão aqui, a palma está aqui, vai tocar duas vezes, que são esses dois asteriscos que estão aqui, que é justamente o que está sendo ensinado nessa parte. Aqui o sinal de casa, que é feito dessa forma. E
Por fim, o sinal de orar, rezar, que é feito assim. Tem gente que faz assim, mas aqui em específico está escrito esse sinal aqui. O que isso significa? Se você escreve orar, rezar lá no papel, só em português, você não sabe exatamente como que faz o sinal. Mas aqui na escrita de sinais, eu sei exatamente o que está escrito aqui. Para você ver o poder que isso tem, esses dias eu estava conversando com um surdo lá dos Estados Unidos, ele está a passeio no Brasil, e aí eu mostrei, eu não sei a língua americana de sinais ainda, eu não domino ela, mas eu peguei um material que tem a escrita da língua de sinais, só que está escrito na língua americana de sinais. E eu consegui sinalizar tudo que estava ali para ele. E aí ele falou assim, mas você sabe a língua americana de sinais? Eu falei assim, não, não sei. Mas tudo que está escrito aqui eu consigo sinalizar. Isso faz com que eu me aprofunde, eu pegue muito mais rápido a língua americana de sinais quando eu for sentar realmente para estudar ela. Então, no meu caso, no caso de Raquel, deu esse boom na sinalização. Só que isso aconteceu não foi só com a gente. Aqui no próprio livro tem relato de vários leitores do livro que se aprofundaram muito na língua brasileira de sinais por causa da escrita da língua de sinais. O livro é totalmente passo a passo, são 416 páginas, bem ilustradas, então tem fotos aqui, tem os diagramas, tem os exemplos, né? E aqui no final tem vários auxílios também para o leitor. Enfim, uma ótima forma de você também se aprofundar na Libras. Você pode saber mais sobre isso em nosso site, unilibras.com.br/livro. Uma pergunta aqui de alguém que já é nossa leitora, a Leliane. Ela já leu o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, gostou muito do livro, está elogiando aqui o trabalho. E ela pergunta assim, relacionado aos 6 níveis na Libras. Ela gostaria que você aprofundasse mais nesse assunto. Como os 6 níveis da Libras, como é que ela consegue, com a escrita de sinais, perceber cada vez mais esses 6 níveis na Libras e por que eles dão esse boom na sinalização, que faz a sinalização ficar tão clara? O que realmente acontece é o seguinte, a Libras, é uma língua completa. Como assim completa? Quer dizer que ela está estruturada em todos os níveis da linguística. Então, existe a fonética da Libras, existe a fonologia, existe a morfologia, existe a semântica, existe a sintaxe, existe a pragmática, percebe? Essas 6 áreas são as 6 principais áreas da linguística. Algumas pessoas juntam fonética e fonologia, juntam essas duas áreas da linguística na Libras em específico. Outras pessoas vão juntar um pouco da morfologia já com a semântica. Outros, entende, isso varia um pouco de linha, mas são 6 áreas, são 6 ramos aí da linguística da Libras. E o que acontece? Quando você está no processo de aprendizado da escrita da língua de sinais, para você escrever esse sinal aqui, por exemplo, você tem que olhar aí para suas mãos, né? E aí você fala, bom, aqui eu estou vendo o meu dorso da mão, aqui está a palma, minha mão está inclinada. E aí você vai lá no papel e você escreve isso, como eu escrevi aqui, olha. Aqui está escrito essa mão aqui em específico. Percebe? Então está escrito aqui. E aí, você percebe que não é só uma mão que você usou também a outra mão. E ela está espelhada, né? Essa daqui está espelhada do lado de cá. Então, eu posso ir lá e escrever a mesma coisa lá, só que ao contrário. Aqui está o dorso, dorso aqui, palma aqui, palma aqui. Então, eu fui lá e escrevi. Ficou um tamanho um pouquinho diferente uma da outra, mas isso não vai influenciar no significado, não. É só a minha caligrafia da escrita de sinais, tá? Só que esse sinal não é só isso. Ele tem 2 contatos aqui. Então, aqui eu venho e coloco 2 asteriscos, asterístico, não sei como é que você chama aí, mas eu coloquei 2 asteriscos aqui, que significam esses 2 contatos. Parece que eu só estou escrevendo o sinal, né? Mas não é só isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma análise da fonética e da fonologia da Libras ao fazer esse sinal escrito aqui. Por quê? Porque a configuração de mão, que é esse formato da mão, é um dos fonemas da Libras, é uma das pequenas partes que compõem um sinal, mas que sozinho não tem significado. O que significa isso aqui? Nada. Percebe? O que significa isso aqui sozinho? Nada. Entende? Mas quando eu junto os dois,
com a minha palma da mão inclinada, tá vendo? A mão não tá reta, assim, eu não tô fazendo assim, eu tô com a mão inclinada aqui, percebe? Então, aqui eu tô fazendo uma análise, eu tenho que observar a Libras. E só o fato de eu observar a Libras, para eu poder fazer as minhas anotações no papel, faz com que, de forma indireta, eu esteja me aprofundando na fonética e na fonologia. Só que esse mesmo sinal que eu escrevi aqui, ele também é a base de um outro sinal que eu acabei de colocar aqui, ó, que é esse sinal. Aqui, eu não sei se ficou tão nítido para vocês aí, vou reforçar os meus traços aqui, para que quem está começando agora consiga perceber. Então, eu reforcei os traços dessa mão aqui, para você perceber, ó, é a mesma coisa, é a mesma base, tá vendo? As duas mãos eu coloquei aqui. Faz esse sinal aqui aí, ó, só isso aqui. E aqui não tem asterisco, viu? Se não tem asterisco, significa que é só um contato. Você fez ele aí. Lembra que aqui eu estou vendo a palma da mão, e que quando eu vejo a palma da mão é tudo branco? Aqui, olha só o que está acontecendo. Eu tenho essas duas configurações de mão, a mesma configuração de mão. Então, eu fiz aqui assim. Só que agora, eu estou vendo essas duas mãos aqui sem estar preenchidas. Não está riscadinho, não está preto, percebe? Então, aqui o que está acontecendo é, eu estou vendo a palma da minha mão. Então, é como se eu estivesse vendo assim, né? Então, eu fiz assim e agora eu estou vendo assim. Mas, você percebeu que tem um traço aqui em cima? No papel, a gente escreve esse traço quando a mão está sendo vista por cima. Então, eu não estou vendo, não é assim, porque aqui eu estou vendo de frente, eu estou vendo assim. Como se tivesse uma águia voando aqui, ela olhasse e visse aqui, a palma da minha mão, é assim que está sendo visto por cima. Mesmo se eu fizesse aqui assim, seria assim também, tá? Porque não é eu vendo, é como se fosse uma águia voando aqui em cima. Percebeu? E aí o que acontece? Esse sinal, você faz ele aqui assim e faz essa outra parte. É esse sinal aqui. Espera aí, olha que interessante. Esse sinal e esse outro, eles têm uma semelhança, que é essas duas mãos aqui juntas dessa forma. E aí, quando você começa a observar que tem uma semelhança entre alguns sinais e outros sinais, opa, isso aí é uma análise morfológica da Libras. Você está entendendo a lógica de como é que os sinais da Libras são formados. Olha que interessante. Só que mais do que isso, você começa a observar outros aspectos. E à medida em que você vai observando cada um desses novos aspectos da Libras, você vai escrevendo os sinais ali, você começa a se aprofundar nessas outras áreas, nesses outros ramos da linguística da Libras também. Então, à medida em que você vai aprendendo a ler e escrever a Libras, você, de forma indireta, está absorvendo também como que funciona a fonética, fonologia, morfologia, como é que funciona a pragmática, como é que funciona a semântica, como é que funciona a sintaxe da Libras. Percebe? Isso vai fazendo, a sintaxe é a ordem da frase, né? Qual que é a lógica da frase na Libras. Isso faz com que você se desenvolva muito mais rápido na Libras. E mais do que isso, talvez você já é fluente, mas você vai e se aprofunda ainda mais. Adivinha como que a gente estuda a Libras? Tá aqui, na escrita da língua de sinais. E aqui no livro, você vai vendo os sinais escritos, tá vendo a mão exatamente como eu mostrei antes, né? Você vai vendo também mais exemplos, várias formas diferentes, os movimentos da Libras. E aí chega um ponto, ó, isso aqui já está na página 159, quer dizer o quê? Que você foi vendo tudo passo a passo aqui antes. Você vai vendo tudo claramente, sem mistérios. E aqui começa a ter textos em Libras. Só que esses textos aqui, eles estão na ordem gramatical do quê? Do português ou da Libras? Da Libras. Esses textos foram escritos direto em Libras, não passou pelo português, eles não são uma tradução. Eu e a Raquel compusemos histórias diretamente em Libras. Na verdade, é uma história só. Ela começa aqui nesse capítulo e ela vai avançando para os outros capítulos. E o mais legal é que os sinais que você vê aqui, eles já foram escritos antes. Entende? Então, no processo de leitura do livro Escrita de Sinais e Mistérios, você vê os glossários aqui também, para alguns sinais que eventualmente você não conhece ainda, para você entender o significado. E a parte mais legal é que os sinais que são usados aqui, eles já foram usados como exemplo antes no livro.
Então, você vai podendo praticar, você vê o sinal, você faz ele, e aqui no próprio livro também, eu já vou dando essa direção, juntamente com a Raquel, eu já vou explicando mais sobre a fonética, sobre a fonologia, sobre a morfologia, e assim por diante. Isso faz com que você comece a se aprofundar muito mais na Libras, de forma muito mais prática. E aí, lá no nosso site, universidadedalibras.com.br, você pode adquirir o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios também. Também foi nos enviada uma pergunta aqui relacionada à capacidade da escrita de sinais. O Márcio pergunta: a escrita de sinais é capaz de escrever qualquer sinal da Libras, inclusive sinais mais complexos ou classificadores, ou ela só consegue escrever sinais mais simples? Se possível for, dar exemplos também. Ele pediu. Esse processo de escrita da língua de sinais, ele é fantástico, porque com ele você escreve a Libras. Você não está escrevendo, não é o português. Aí para e pensa comigo. A Libras tem sinais mais simples? Tem. Esse sinal aqui é muito simples. A Libras tem sinais mais elaborados? Tem. Esse sinal aqui é um sinal mais elaborado. Olha o formato da mão, é bem diferente, né? É o sinal de currículo látis, que é muito usado por pessoas da área acadêmica, né? De universidades e tal. Então, currículo látis. Mas a Libras também é formada por frases. Então, você tem as frases completas na Libras. Amanhã eu vou na sua casa. Mas, para além disso, a Libras também tem classificadores. Por exemplo, vou mostrar de novo. Seria um helicóptero decolando e fazendo exatamente esse contorno que eu fiz aqui no ar. Isso é um tipo de classificador, ou seja, eu estou classificando o tipo de movimento que o helicóptero fez ao decolar. É muito específico, percebe? Só que isso serve para você fazer um vaso, por exemplo, qualquer outra coisa. Tudo isso aí faz parte de qual língua? Da Libras. A escrita de sinais escreve qual tipo de língua? As línguas de sinais. Isso significa que, com a escrita de sinais, sign writing, que é esse sistema de escrita que está aqui no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, vou mostrar aqui para quem eventualmente chegou agora, né? Aqui tem sinais aqui, ó, aqui é escrita à mão, por exemplo, percebe? Aqui, com a escrita da língua de sinais, você escreve o quê? Você escreve tudo. Tudo o quê? Tudo que tem na Libras. Tudo que você quiser escrever da Libras. Você quer escrever um sinal que você aprendeu lá no cursinho? Você pode escrever. Você quer aprender e fazer os sinais, escrever os sinais, as anotações dos sinais que você está aprendendo no YouTube, você está aprendendo nas redes sociais e tal? Você pode. Entendeu? Você quer aprender, você quer escrever uma frase, sei lá, você tem um amigo surdo, você quer escrever uma frase, um cartãozinho para aquela sua paquera, por exemplo, você pode escrever. Como? Direto em Libras. Você pode escrever os classificadores? Pode. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui no próprio livro tem muitos exemplos aqui de sinais e classificadores. Isso aqui, por exemplo, é um classificador. Vai ver escrito aqui direto no livro. O que é esse sinal? É o sinal... Ele foi convencionado como um sinal, mas ele é um classificador. Ele é acidente de carro. Então, eu vou escrever aqui no papel, só para você ver isso aqui maior e eu poder mostrar para você em mais detalhes. Olha que interessante isso. Aqui eu escrevi essa mão aqui, que vocês já viram aí, né? Ok. Ela está cortada porque ela está assim, né? Só que esse sinal não é só isso. Ele tem aqui também uma outra parte. Assim, ó. Que é essa configuração de mão aqui. Então, ele está aqui assim, tá vendo? Aqui. Estou vendo de cima, a mão está cortada, está aqui. Né? O que vai acontecer? O sinal não é assim? As duas mãos agora estão encostando, não estão? Eu vou escrever isso aqui encostado na minha mão. Aqui eu estou escrevendo um classificador da Libras. Olha que interessante isso. Eu estou dizendo exatamente o que é que está sendo feito aqui nesse sinal. Então, aqui eu escrevi essa parte. Está bem em contato aqui. Só que a minha mão, ela não está aqui, de repente ela aparece aqui. Ela percorre um caminho, percebe? Tem um movimento. Então, eu vou escrever esse movimento aqui. Fui lá e escrevi o movimento. Estava assim, ficou assim, a mão se deslocou para cá e encostou na outra. Foi assim.
Só que o acidente no carro não é encostando, né? Ele tem um impacto aqui. Esse impacto é chamado, na escrita da língua de sinais, de bater. O que você escreve? Você escreve uma cerquilha. O que é uma cerquilha? Um jogo da velha. Isso aqui é chamado de bater na escrita de sinais. Porque bateu, ó. Ah, e se ele batesse 2 vezes? Bom, não tem como o carro bater 2 vezes, já que ele bateu ali. Mas imagina que tivesse, por exemplo, assim, ó. Tem como eu escrever isso aqui também. Aqui eu estou, sei lá, eu tentei matar o pernilongo, tentei de novo, bati 2 vezes. Esses 2 toques assim, eu posso colocar 2 símbolos desse daqui, que vai significar que eu fiz 2 vezes essa batida assim. Então, aqui é um classificador da Libras. Acidente de carro. Um carro veio e bateu numa superfície rígida, pode ser uma parede, pode ser um muro, por exemplo. Percebeu? Se fosse um carro batendo no outro, seria assim, a mão parada aqui e ele aqui. Eu vou escrever aqui rapidinho para você ver como que é perfeitamente possível você escrever rápido também. É o mesmo processo. E o processo, resumidamente, é você parar e imaginar aí como que seria o processo da própria língua de sinais. Aqui ó, faltou um grafeno aqui, pronto. Tempo recorde aí, ó. A mão de cá está parada, é o mesmo formato de mão que a gente já viu antes. A mão está parada, que é essa mão aqui, que ela está paradinha aqui. Vem a outra mão, bateu nela, só que ela estava aqui antes. Aí, opa, aqui faltou cortar também. Isso é um classificador. Estou dizendo, olha, o carro estava lá parado, veio o outro e bateu nele. Se acidentou. Pum, é a mesma coisa. Então, com a escrita da língua de sinais, você consegue ler e escrever absolutamente qualquer coisa que você quiser ler e escrever. É uma escrita completa. O que quer dizer que é uma escrita completa? Que você consegue ler e escrever qualquer coisa que você quiser escrever da Libras, por exemplo. Só que a escrita da língua de sinais é usada não é só na Libras, ela é usada em muitos outros países. São mais de 70 países no mundo todo que utilizam a escrita da língua de sinais. No Brasil chegou em 1996. E se eventualmente você nunca tinha ouvido falar dela, tu tá ficando para trás. Toma cuidado com isso. Aproveita essa oportunidade, porque, sim, como você consegue ler e escrever qualquer coisa em Libras, você vai conseguir se aprofundar na Libras com muito mais facilidade, lendo e escrevendo sinais diretamente em Libras na forma escrita, a escrita de sinais. A Vera é professora e ela pergunta assim: como a escrita de sinais impacta na educação dos surdos e na dificuldade deles em escrever o português? Como isso se torna uma alternativa? Totalmente. Imagina que, por exemplo, imagina você quando você era criança, que você entrou na escola. Imagina que você não tivesse como escrever o português, a sua própria língua. O que ia acontecer? Você fosse, sei lá, forçado a escrever em mandarim, né? A escrita da língua chinesa. Imagina isso, por exemplo. Como é que ia ser? Você ia pensar em português, você ia conversar com seus coleguinhas, com a professora, tudo ia ser em português, mas na hora de escrever, você ia ter que escrever em quê? Em mandarim. Não ia funcionar. Percebeu? Com os surdos, é isso que está acontecendo. O surdo pensa em Libras, ele se expressa em Libras, mas na hora de escrever, ele é forçado praticamente a escrever em português. Mas ele pensou, foi em Libras, não foi em português. Seria muito mais simples, muito mais prático, e o surdo poderia se desenvolver muito mais se ele tivesse escrevendo direto em Libras, na escrita da língua de sinais. Inclusive, aqui no livro Escrita de Sinais e Mistérios, no finalzinho dele aqui tem um resumo de um artigo que eu apresentei no Signwire Symposium, alguns anos atrás, junto com outras professoras, que são professoras de surdos. Aqui, ó. É um anexo que está aqui no final, desenvolvido com... Não encontrei aqui. Para a gente ganhar tempo, opa, encontrei aqui. Ó. Professores de surdos no Centro de Apoio Pedagógico de Piauí e a alfabetização em Signwriting, que é esse sistema de escrita aqui. Aqui elas mostram como que tem sido o processo de uso da escrita da língua de sinais na escola com alunos surdos, criança, adolescente, jovem. E mais do que isso, a gente fez um outro trabalho, uma outra apresentação, um outro aqui, que é a perspectiva do surdo sobre o Signwriting nas cidades de Piauí, na Bahia. Então, aqui é um relato da experiência dos surdos, dos alunos de lá,
como é que tem sido esse processo de desenvolvimento deles. E foi tão profundo, mas tão profundo, que uma dessas pesquisadoras que fez essa apresentação comigo, aqui a Tatiana Gavião, o que ela fez? Ela fez o mestrado dela, a pesquisa dela de mestrado, a dissertação, ela fez justamente mostrando como que a escrita da língua de sinais traz para o surdo muito mais facilidade no processo de fazer a escrita da língua portuguesa. Por quê? Cá entre nós, quando você faz esse processo de leitura e escrita direto em Libras, para uma criança surda, ela se desenvolve anos-luz. É muito rápido, é muito profundo para uma criança surda ter o acesso à escrita dele ali. Aqui no livro, inclusive, tem outros relatos de outras pessoas, de outros professores surdos e ouvintes também, como a própria doutora Mariana Stampf, que desenvolveu pesquisas no Brasil e na França. Ela mora no Brasil, ela é chilena, na verdade, mas ela desenvolveu pesquisas no Brasil e na França, mostrando exatamente como que foi esse processo de leitura e escrita de crianças surdas no papel e no computador. E olha que na época, quando ela fez isso, utilizava-se um sistema de computador muito antigo, bem difícil de usar, e mesmo assim as crianças aprenderam. E hoje em dia é muito mais simples, tem sistemas muito mais simples, como o próprio SignPub Online, por exemplo, que aqui no livro tem todas as referências para essas pesquisas, e mais do que isso, aqui você vai entender exatamente os passos iniciais de como que você pode ensinar a escrita da língua de sinais para crianças surdas, para adolescentes, para jovens, para adultos surdos, em sala de aula, por exemplo. Aqui tem o passo inicial que você pode fazer, como é que funciona o processo de aquisição da leitura e escrita, ou seja, como é que uma pessoa ouvinte ou surda aprende a ler e escrever a língua de sinais. E mais do que isso, aqui você vai aprender também como que você pode aprender a ler e escrever os sinais. Inclusive, das próprias expressões faciais, você vai ver aqui como que você escreve as expressões faciais da Libras. Enfim, se você também quer aprender mais da Libras, se desenvolver e aprofundar-se na Libras, o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios pode facilitar muito o seu processo de aprendizado. Tem como aprender de outra forma? Tem como. Vai lá e quebra a cabeça na internet. Só que nós já fizemos isso por você. E mais do que isso, aqui está relacionado a 111 pesquisas brasileiras sobre a escrita da língua de sinais, mais outras pesquisas brasileiras sobre sistemas computacionais, na área de educação, na área de ensino de idiomas, na área de ensino da Libras, várias outras áreas, na área de cursos profissionalizantes, no mestrado, no doutorado, e mais do que isso, aqui você vê tudo, passo a passo, aplicado na Libras, para quem está aprendendo na Libras, para quem quer se aprofundar, para professores, para pessoas que são pesquisadores da Libras, ele abrange as mais diversas necessidades, respeitando o seu momento na Libras, para que você também possa dar o seu próximo passo na Libras. E para você conhecer mais sobre o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, quem sabe conseguir garantir um dos poucos exemplares do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios na versão física, a versão impressa, acesse o nosso site unilibras.com.br/livro. Vai lá! E se de alguma forma o nosso episódio hoje trouxe mais clareza para você, se esse conteúdo trouxe mais clareza para você, se descobriu algo novo que te traz mais profundidade na Libras, deixa aqui abaixo o seu comentário. Pode colocar aí também as suas dúvidas, as suas perguntas. Quem sabe a sua pergunta seja selecionada para eu responder aí num próximo episódio do UniLibrasCast. E mais do que isso, clique em curtir aqui abaixo para eu saber que você conseguiu captar esse conteúdo aqui. Se inscreve aqui no canal, badala o sininho, porque assim o YouTube vai te avisar em primeiríssima mão novos conteúdos que forem publicados aqui. E ó, vai lá também, acompanha a gente no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com minha esposa Raquel, que é surda. Vai lá!